Oi a todos, então, a todos e todas. Voltando, agora a gente vai falar sobre a economia colonial desse período, que foi o açúcar. Mas por que o açúcar? Primeiro, porque Portugal, lembra que Portugal colonizou várias ilhas atlânticas enquanto ele foi fazendo a expansão marítima? Ela já tinha essa experiência de plantar açúcar nessas ilhas atlânticas. E ela viu que o clima e o solo do Brasil eram semelhantes. Então, ela sabia que esse produto daria certo no Brasil. E na Europa estava ocorrendo uma grande circulação de ouro, então havia mercado consumidor para o açúcar, que na época era uma iguaria cara. Então, na época, o açúcar também podia ser considerado uma especiaria, igual as especiarias indianas. E eles viram a possibilidade de aumentar mais o lucro do açúcar com o tráfico de escravo que eles passaram a organizar do Brasil para a África para servir como mão de obra. Mas quais eram os problemas? Novamente, falta de dinheiro. Portugal não tinha dinheiro para investir tudo isso no açúcar. E, como resolução, eles fizeram uma parceria com a Holanda. Então, a Holanda ela passou a ser a intermediária na refinação e no comércio do açúcar. Ela fazia essa ponte com Portugal e depois ela fazia na Europa em troca do investimento inicial. A Holanda não comercializava direto com o Brasil por causa do pacto. E a falta de mão de obra, porque quem ia querer sair da Europa para trabalhar em cana-de-açúcar recebendo pouco? E eles também não tinham interesse de pagar. Então eles decidiram por mão de obra escrava. Primeiro do índio e depois do negro africano. Sobre a circulação de ouro na Europa, é interessante mostrar o papel da Espanha como distribuidora de riquezas americanas. Então, a Espanha, ela sempre teve muito ouro das suas colônias. Só que ela não guardou esse ouro para reinvestir em outras coisas. Ela começou a comprar artigos de luxo, principalmente da França, que a França se especializou em um mercantilismo de luxo, de artigos de luxo. E todo esse dinheiro que a Espanha gastava foi investido na Europa. Então a Europa estava com esse ouro distribuído da Espanha para comprar produtos como açúcar brasileiro. Mas onde que o açúcar foi produzido? O núcleo central da produção açucareira foi no litoral nordestino, embora o primeiro engenho tenha sido em São Vicente. Apesar da maior produção ser no litoral nordestino, principalmente Pernambuco e Salvador, vocês podem ver que tinha plantação de açúcar por toda a costa. Mas o Recôncavo Baiano e Pernambuco foram os principais. E por que a economia ficou no litoral nordestino? Principalmente pelo solo, massapê e o clima tropical. Que no litoral, vocês vão ver melhor em geografia do Brasil, que o Nordeste, o litoral nordestino, ele tem uma serra que barra a entrada de vento. Então, o litoral ele é muito fértil e chove bastante. Essa serra barra a chuva. Então, era uma região boa para plantar. Tinha uma proximidade maior com o mercado europeu, para ficar mais fácil a comercialização. E nessas capitanias havia um bom relacionamento com os nativos. E a economia no Nordeste determinou também o primeiro núcleo de colonização. Então, além de ser o núcleo central da produção, ele concentrava a vida econômica e social da colônia, no litoral nordestino. E como que o açúcar era produzido no Brasil? Ele era produzido pelo sistema de plantation. O que é o plantation? Plantation é um sistema que você usa a monocultura, ou seja, você só planta um gênero alimentício, com uma agricultura extensiva, que tem técnicas tradicionais, latifúndios, grandes propriedades, com a mão de obra escrava e a produção é para exportação, notadamente. A plantation foi a nossa forma básica de colonização, ou seja, a maioria das terras produtivas no Brasil eram plantation, mas não foi a única. Tanto que a gente já tinha pecuária no interior do Nordeste nessa época. Em alguns lugares tinha uma pequena monocultura de subsistência, mas a plantation era predominante. E aonde que essa cana era produzida? No engenho. E o que era o engenho? O engenho era todo o complexo responsável pela produção açucareira. Então, o engenho não envolvia só a moedora ou só a plantação. Ele envolvia a casa grande, a senzala, os utensílios, os escravos, a área plantada. O engenho era todo esse complexo.
Aqui a gente tem uma imagem que mostra o funcionamento de um engenho, como eles faziam a moedora da cana, faziam o açúcar. Eu também vou deixar nos cards um vídeo que mostra certinho como o engenho funcionava. Se vocês tiverem a curiosidade, ele é bem legal. Então aqui a gente tinha moenda, que moía cana, cozinha de açúcar, o moinho, que aproveitava o curso da água para fazer a energia. Aqui são os escravos colocando a cana, queimando, depois fazendo o açúcar. Esse pote formava um bolo de açúcar, vocês vão ver no vídeo. Aqui o canavial com a plantação, uma casa grande, a capela, porque a influência da igreja católica era muito grande. A senzala também, todo esse complexo era engenho. Uma outra coisa que às vezes causa uma confusão. Houve um ciclo do açúcar, porque às vezes a gente ouve ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, e alguns historiadores consideram incorreto falar ciclo, porque o açúcar é um produto que nunca desapareceu do Brasil. Até hoje a gente tem a plantação de cana para produzir não só açúcar, mas etanol. Mesmo durante o ouro, o açúcar foi um produto muito exportado no Brasil. Então, uma ideia mais recente é que houveram conjunturas de açúcar. Momentos em que o açúcar era mais proeminente e menos proeminente na economia. Lógico que do jeito que ele foi proeminente no século XVI e meados do século XVII, não aconteceu mais. Mas ele sempre foi importante para a nossa economia. Então, a gente tem essa conjuntura do final do século XVI até o começo do XVII, que é a expansão pela alta demanda e falta de concorrência. Em 1618, acontece uma Guerra dos 30 Anos, que a gente vai ver melhor essa guerra, que era entre países católicos e protestantes na Europa, mas prejudicou a compra. Os holandeses invadiram o Brasil. Nesse período, o açúcar... Quando eles invadiram a Bahia, teve uma queda em Pernambuco. Quando eles invadiram Pernambuco, teve uma queda na Bahia. Mas, em compensação, o período que os holandeses tiveram em Pernambuco foi o ápice do açúcar brasileiro. E depois que os holandeses foram expulsos, uma concorrência com a produção nas Ilhas das Antilhas. Aí, no final do período colonial, que a gente vai ver depois com mineração, o Marquês de Pombal, que a gente vai ver melhor, ele deu um boom na economia açucareira, ele deu uma investida. E também foi importante porque nessa época houve uma rebelião dos escravos em São Domingos e nas Antilhas. Então a gente perdeu um pouco essa concorrência, mas a gente vai ver melhor com calma esses detalhes. É só para vocês terem a ideia de que hoje se fala mais em conjunturas e não de um ciclo de açúcar. Mas a economia colonial, apesar de ser predominantemente açúcar e plantation, ela tinha produtos subsidiários. Esses produtos subsidiários foram muito importantes, a gente vai ver melhor depois, com a expansão do território brasileiro. Então, o que a gente tinha? A gente tinha pecuária no interior do sertão nordestino. Esse gado era usado para transporte, para tração e alimento, e o gado era criado livre com uso de vaqueiro livre. É importante não confundir essa pecuária desse período com a pecuária que vai ocorrer na época da mineração no sul do Brasil. Então, a gente tem no primeiro momento uma pecuária se expandindo no interior do Nordeste para suprir a economia açucareira. Depois, a gente tem uma pecuária na região do Rio Grande do Sul para suprir a economia mineradora. As drogas do sertão, que eram produtos medicinais, alimentícios e afrodisíacos encontrados na floresta amazônica. A gente fala sertão não pelo sentido de um lugar seco e árido, mas pelo sentido original de sertão, que é uma terra no interior. Então, por isso que se chamam drogas do sertão, porque a floresta amazônica fica no interior do Brasil. Como era uma região longe do litoral, eles preferiram a escravidão indígena do que a africana. E por isso, muitos jesuítas montaram missões nessa região, que as missões jesuíticas serviam basicamente para catequizar os índios. Catequizar os índios você entende por torná-los europeus também, e por impedir a escravidão dos indígenas. Mas como os índios em missões jesuíticas eles eram mais dóceis, aconteciam muitos assaltos dessas missões tentando capturar os índios. A gente vai ver melhor isso depois.
E um outro produto era o fumo, que ficava no Recôncavo Baiano, junto com a cana, mas ele era feito em pequena escala. E ele também servia para exportação, o fumo melhor, e o fumo mais simples, ele foi usado como moeda de troca por escravos. Lembram daquele comércio que os portugueses trocavam escravos na costa africana por fumo e depois vendiam por um alto preço no Brasil? Uma outra atividade subsidiária importantíssima, principalmente para o aumento do território brasileiro, foram as bandeiras. Movimento que saiu de São Paulo. E por que esse movimento saiu de São Paulo? O que a gente tem que lembrar? São Paulo ficava na capitania de São Vicente, que foi um dos primeiros núcleos de povoação e junto com Pernambuco foi a única capitania que deu certo. Só que quando a economia de Pernambuco, a economia açucareira foi toda para o Nordeste, a economia de São Vicente ficou em colapso. Então ela era uma área relativamente povoada que estava com uma população na miséria. E essa população resolveu expandir e buscar novas fontes de riqueza. Elas não foram para o litoral, porque a gente tem a Serra do Mar aqui, entre São Paulo e o litoral, que era difícil. Então ela foi para o interior, facilitada pelo Rio Tietê. Estão vendo o Rio Tietê aqui no número 1? Que já levava para o interior, então eles pegavam barcos e iam pelo Rio Tietê. E uma coisa importante, o Tratado de Tordesilhas, essa linha era bem próximo da Vila de São Paulo, então eles acabaram ultrapassando a linha de Tordesilhas. E com a União Ibérica, que a gente vai ver na próxima parte da aula 2, na aula 2.2, que foi a união do território português e espanhol, esse tratado não existiu mais, então os paulistas ficaram livres para se expandirem. A gente tem uma diferença entre entradas e bandeiras. O que eram as entradas? As entradas eram expedições oficiais do governo, que partiam do litoral para o interior do Brasil. E o objetivo era fazer mapeamento e para viabilizar a colonização do interior, composta por soldados portugueses e brasileiros a serviço das províncias. E elas combatiam grupos de indígenas resistentes aos colonizadores. Essa ideia de você combater grupos indígenas resistentes foi chamada de guerra justa. E havia um entendimento de que índios que eram feitos prisioneiros em guerras justas podiam ser escravizados, porque eles resistiram, eles não eram índios amigos. Já as bandeiras eram expedições organizadas por particulares para suprir interesses particulares. Saíam geralmente de São Paulo ou São Vicente para as regiões centro-oeste e sul, e também para o norte. A gente vai ver depois que as regiões que as bandeiras iam dependiam muito do objetivo delas. E os objetivos eram diversos e variavam conforme o tipo de bandeira, porque as bandeiras receberam um nome conforme os objetivos. Eram compostos por homens livres, brancos, pobres e mamelucos também, e também atacavam missões jesuíticas para vender os índios como escravos. Eles não tinham essa ideia da guerra justa. Aqui nós temos os tipos de bandeiras. Bandeira de prospecção é a bandeira de busca ao ouro, que vocês podem ver aqui, que também pode ser mineração, que elas estão representadas pela linha verde, aí elas foram mais para o interior, nas regiões que depois eles descobriram ouro, que foi Minas Gerais. De apresamento, era a bandeira de caça ao índio, para vender como escravo, em regiões que não tinham dinheiro para comprar a mão de obra africana. As de apresamento, estão aqui como caça ao índio, são as vermelhas, que elas estão indo para o sul, que tinha missões jesuíticas no sul, também espanholas, e para a área da Amazônia, por causa das missões jesuíticas. Bandeiras de sertanismo de contrato. Eram bandeiras cujos bandeirantes eram contratados para lutar contra quilombos, para capturar negros fugidos. Inclusive, foi uma bandeira de sertanismo de contrato que derrotou Palmares depois de muito tentar. As de sertanismo de contrato são essas em azul. Então, vocês estão vendo que elas estão indo para o Nordeste, que é a região que tinha o maior número de escravos na época. E as bandeiras de monções, que eram bandeiras que elas podiam ter objetivos diversos, mas elas seguiam os cursos do rio. Então, geralmente, elas levavam alimentos, fundavam vilas e esse tipo de coisa. Bom, e quais foram as consequências das bandeiras, além do alargamento das fronteiras? Foi a principal consequência. As bandeiras povoaram o interior e alargaram as fronteiras.
Expandiram a economia também, primeiramente com novos gêneros econômicos e depois com a descoberta do ouro. Criaram muitas cidades e foram os principais responsáveis pelo descobrimento do ouro e dos diamantes, que a gente vai ver na aula sobre mineração. Bom, um outro ponto que a gente tem que um pouco polêmico. O Bandeirante foi um herói ou não? Os bandeirantes, eles costumavam ser extremamente violentos e na sua época eles eram considerados homens bárbaros e rudes. Mas depois, conforme São Paulo foi ficando mais importante dentro da política brasileira, os paulistas resgataram essa imagem. A gente vai ver durante as nossas aulas que vários personagens, vários mitos são resgatados no futuro e são ressignificados. Eles resgataram a imagem do bandeirante para justificar a importância de São Paulo no cenário nacional. Então, essa imagem criada dos bandeirantes era de um herói que povoou o Brasil e descobriu riquezas com a sua valentia. Também mudou a representação, os bandeirantes passaram a ser representados de forma mais com a aparência mais trabalhada, com bota, e muitos bandeirantes andavam descalços nas bandeiras. E essa imagem foi usada na República Oligárquica, que a gente vai ver, que foi a divisão de São Paulo, Minas no poder, e também na Revolta Constitucionalista de 1932, que foi a revolta de São Paulo contra Vargas, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, nessa parte da aula a gente termina aqui, e na próxima parte eu vou falar da sociedade do Brasil colonial, que foi totalmente determinada pela economia, que foi uma sociedade que se formou a partir do engenho e da economia açucareira. Muito obrigada por assistir.